você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Nossa união é como a canção que fala todo dia de amor e de alegrias, paz de um mundo novo com Jesus. Seu reino em nosso coração. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor, real fraternidade, amor. José Grosso, irmão querido, bom semeador. Ivone, você está com o microfone fechado, querida. Teus caminhos tão floridos. Onde bater, né? Uma página aqui do livro Momentos de Sabedoria, de Nelson Moraes, orientado pelo Espírito Aulos. Onde bater? Jesus, nessas afirmações, demonstra claramente que para obtermos uma reação, é preciso criarmos uma ação. Seria o mesmo que dizer, movimente-se para que a vida responda a você. Não basta pedir, é preciso realizar. Quando nós agimos e começamos a buscar o melhor em nossas vidas, automaticamente acionamos uma lei natural, que é a lei do merecimento. Se na perseverança nos tornamos merecedores do bem que estamos buscando, ele virá naturalmente. Não basta bater, é preciso saber onde bater. Se batermos nas portas das facilidades, elas se abrirão e nós entraremos no mundo da ilusão. Se batermos nas portas do conhecimento e da fé, elas se abrirão e nós entraremos para o mundo da luz. Se pedirmos alguma coisa ao Pai, Ele talvez não nos dê o que nós queremos, mas com certeza nos dará o que nós realmente precisamos. E assim Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai de todas as horas, Pai de misericórdia, agradecemos por esse momento de estudo, esse momento de troca de experiência, esse momento de união, com um único pensamento voltado para Ti e voltado para todos os nossos irmãos que estão precisando das nossas preces, precisamos dos nossos pensamentos positivos. Te agradecemos, Pai, pedimos pelo nosso irmão Helder, que vai conduzir o estudo, que seja iluminado, que seja esclarecido, para que possamos juntos absorvermos todos esses ensinamentos de Ti. Pedimos por todos os nossos irmãos, Jesus, que nesse momento está passando por dificuldades, por dores, por momentos difíceis. Que as nossas orações cheguem a todos esses nossos irmãos, através de Ti, através de nossos amigos espirituais. E pedimos permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Fique conosco agora e sempre. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, primeiro, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite, Helder. Mais uma vez a oportunidade de estar aqui conduzindo um estudo. Conduzir o estudo é sempre a oportunidade de aprender também, né? A construção do conhecimento, ela é sempre bastante baseada no diálogo, baseada na troca de experiências. Então, quando a gente vai estudar algo, a gente vai
compartilhar aquilo que a gente absorveu na leitura, nas experiências da vida, ouvindo outros irmãos e irmãs, oradores e oradoras espíritas, a gente acaba também reaprendendo, refletindo sobre aquilo que a gente está estudando e aprofunda, amadurece cada vez mais. Acho que essa é a grande alegria, né, daquelas pessoas. Eu não sou um deles, apesar de estudar, estar estudando para voltar a isso, mas dos nossos professores do dia a dia, de sala de aula, que exercitam isso na vida cotidiana. Então, sempre uma oportunidade de conduzir algum tipo de estudo é uma grande oportunidade de aprendizado também. Então, muito Diz que a obrigado. gente fala, hein, Éder? Dá licença, Éder. Diz que quando a gente fala para a gente mesmo, né? Por isso que a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a ouvir aquilo que a gente está falando, né? E praticar, né, o que a gente fala, né? Isso que é importante. Desculpa, tá? Não, de forma alguma. Na verdade, você colocou uma coisa muito, muito bonita que é sempre repetido aqui e que é bom a gente estar sempre repetindo, que é a oportunidade de se ouvir e depois colocar em prática, porque é na prática que a gente acaba realmente assimilando, tornando aquilo um hábito. Eu estava observando isso, recentemente eu voltei a praticar, eu estava conversando até agora mais cedo com a Valéria, um esporte, jiu-jitsu. E aí é muito interessante, porque a gente vê o vídeo das pessoas fazendo as posições, né? No rola, como a gente fala, né? Quando a gente fala a luta, quando tá... E aí você pensa assim, não, agora eu já sei, eu vou chegar lá e vou fazer igualzinho. Você vai fazer, é tipo expectativa e realidade. A expectativa é uma, a Na hora de realidade. fazer, você faz o seu jeito, né? E aí, para conseguir realmente executar os golpes da maneira como eles têm que ser, é necessário que a gente vá fazendo, vá errando, vá se colocando à prova. Natural, é. E é o que acontece também, a gente, na busca de colocar em prática. O aprendizado é a mesma coisa. Né? Na doutrina espírita. Por quê? Porque não basta saber, tem que fazer e depois refletir sobre o que fez. E o aprendizado, a construção do nosso saber vem daí. E esse capítulo aqui, ele é muito, muito forte, porque ele fala de algo que é do nosso dia a dia. De alguma forma, todos nós temos contato com esse exercício, esse fundamento tão essencial que é a prece. Mas, ao mesmo tempo, também muitas vezes mal entendido por alguns de nós, e muitas vezes até por a gente mesmo. Eu lembro quando eu era bem novinho na escola, um colega surgiu o assunto que era Deus, e ele disse que ele não rezava nem acreditava em Deus. Por que você não reza e não acredita em Deus? E era ainda não estava. Depois eu fui para uma escola até religiosa, mas não era uma escola religiosa, era uma escola pública e laica. E porque eu rezei, meu pai rezando para ele poder conseguir comprar uma casa, e ele não conseguiu comprar a casa. Então, se Deus existisse, meu Deus. Parece, e é uma postura infantil em relação ao que é Deus, à necessidade e os benefícios da prece, mas se nós olharmos em menor ou maior grau, muitas vezes a gente se comporta da mesma forma. A gente pede alguma coisa que nos parece muito justa, né? Seja para a gente, seja para outras pessoas, seja para o mundo, e aí a gente não percebe que aquilo está acontecendo e fica, nem que seja aquele rancinho de será que funciona mesmo? Será que eu não veio porque eu não sou merecedor? Não veio porque isso não funciona, né? Muitas vezes a gente joga será porque eu não sou merecedor? Não é nada assim, na verdade. A doutrina espírita nos coloca isso. Não é nada assim. Primeiro que muitas vezes a gente pede coisas que a gente acha que vai ser muito bom para a gente e não é. E Deus sabe que não é, então por isso ele não permite. E não permite que aquilo aconteça, né? Por isso é aquela coisa, cuidado com o que pede. Toda hora que eu pedir uma coisa, eu falo que se for para o meu bem, que encaminhe. Se não for, que o senhor desvia de tudo isso. Aí a gente vai conseguindo entender, né? Mas esse grau de entendimento que a senhora tem, muitas vezes, a gente se pega não tendo.
né? Porque a gente cria uma expectativa, a gente acha que vai ser bom. É tipo, imagina quando a gente é muito novinho, assim, nas nossas primeiras interações amorosas, então a gente, essa aqui é a pessoa da minha vida, com 15 anos de idade. Pode ser que seja, pode acontecer. Tem gente que se encontra aos 13 e fala que é e vai ser. Mas, na grande maioria das vezes, se você reencontrar com essa pessoa, que você pediu tanto, rezou tanto, talvez na fila do banco, também você nem reconheça essa pessoa. Então, não era para ser. Não era para você estar com ela, não era para ela estar com você. Por mil, né? Por mil questões, né? Que a doutrina espírita nos coloca de maneira muito clara, mas a gente pede. Só que a questão também da prece, e aí eu queria repuxar essa reflexão, porque a senhora colocou, inclusive, no primeiro momento, que é, muitas vezes, quando a gente está fazendo uma prece, a gente está se ouvindo a gente mesmo. A gente consegue acessar coisas, ações, pensamentos e vontades que fora da prece, no dia a dia, quando a gente não está naquele momento de concentração, numa intimidade maior com, digamos, o nosso eu superior, a gente não fala abertamente. A gente não tem nem coragem de tocar naquilo dali, seja porque dói, porque revolta, porque, sabe? Então, a prece é essencialmente um momento em que a gente fala do fundo do coração. E só é prece se falar realmente do fundo do coração, né? Não é, como é colocado aqui nesse capítulo, uma questão de formato, ou seja, não importa a língua que você está rezando, não precisa nem ter palavras. Porque a intenção, a palavra é a forma, a mensagem está na intenção. É tipo aquela coisa de estou repetindo aquela prece, né? Acontece muito, a gente faz muito esse exercício, e não vai uma crítica que esse exercício, porque ele pode ter uma outra função, até mental, mas assim, é muito dado para a gente ficar repetindo aquela prece, mas sem prestar atenção no conteúdo dela, refletindo no conteúdo dela. Não sentir, né? Não sentiu o que está falando, fala automaticamente, né? Fala automaticamente, não assimilou. Se aquilo não está assimilado, aquilo aí, no que diz respeito a uma prece, não faz sentido. Não faz sentido porque não tem substância, porque não tem intenção de pensamento. Então ela fica por aqui mesmo, ó. Ela fica por aqui. Não tem como transmitir algo que na prática não existe, que não está sendo realmente sentido. Tá? Literalmente da boca para fora. Então, é a forma, né? É o conteúdo mesmo, é a essência. Não adianta ter um frasco bonito, preces com palavras lindas, e há preces lindas, não vai aqui nenhum demérito a isso, que seja, né? Seja em forma de música, seja em forma de palavras, mas se ela não realmente tiver conteúdo, ela não é transmitida. Isso é um princípio que é tão cotidiano que você pode reparar, pega uma pessoa, pega um ator, que ele é um bom ator, que ele estuda a sua fala, entende o sentido da sua fala, o que é que seu personagem quer dizer, qual é a real mensagem que se quer transmitir. E quando você vê esse ator em cena, ele passa a emoção da cena, você se emociona com ele, você ri quando ele quer que você ria. Porque ele está entendendo. Muitas vezes não é incomum, as palavras que saem na hora, muitas vezes são as mesmas que estão ali no texto, mas a mensagem é entendida por todo mundo. Muitas vezes até se substitui a palavra por reações de corpo, mas todo mundo entende se é uma mensagem triste, se é uma mensagem alegre, porque ele está entendendo na sua atitude o que é que ele vai dizer, qual é a mensagem que ele vai passar. E se ele está contracenando com outro ator, o outro ator entende, é o que a gente chama de jogo teatral. Você ouve o outro, mas o outro também tem que ter um conteúdo de verdade para se pegar. Se ele só solta o texto, fica aquela cena que a gente faz quando a gente está iniciando teatro, ou quando está fazendo uma brincadeirinha mesmo, está só exercitando, mas ela não tem aquela intensidade, ela não provoca aquele efeito. Pega um cantor, uma cantora, que canta uma música, que entendeu a mensagem que está sendo passada. Não é só que ele está cantando uma melodia bonita. Se tem uma letra, existe um sentido daquela letra dali, e ele busca entender aquilo dali. Você ouve aquelas interpretações, assim, você se emociona, você vai junto. Né? Isso é cotidiano. A mesma coisa é prece. Se a gente entende mesmo o que é que eu quero quando eu peço, não peço só da boca para fora, aquilo vai ser realmente passado. Realmente vai ser sentido, não importa o idioma, se tem palavra, se não tem palavra.
e se vai durar 10 horas ou 1 minuto. Então, o poder da prece está justamente no poder da essência. Quando a gente literalmente fala com Deus, mas não uma visão de Deus que a gente está falando aqui, e tem uma pessoa gigante, super poderosa lá em cima ouvindo. É um efeito complexo, no qual estão envolvidas diversas forças, muitas das quais a gente ainda não conseguiu nem compreender, outras estão muito bem explicadas na doutrina espírita. Então, a prece realmente é um poder muito grande. E o mais incrível para muitos de nós alcançou realmente o nível de fazer uma prece, de fazer preces até cotidianas. A pessoa está no lugar, ela se reconecta, se harmoniza. Muitos de nós têm mais dificuldade. A gente acha, eu vou rezar só na hora que eu acordar. Muito bom. Eu vou rezar só na hora de eu dormir. Muito bom. Mas não é essa a questão. A questão é realmente estar em prece. Está ligado, né? Ligado às coisas de Deus, né? A gente tem um pensamento bom, a gente está sempre ligado, né? Agora, na hora que precisa, a gente já está na corrente. E esse exercício é muito interessante, porque fortalece. Quando a gente está com problema, está com raiva de alguém, aconteceu alguma coisa, se sentindo injustiçado, a gente é tomado por sentimentos que são mais densos. Então, esses sentimentos mais densos, se a gente tem a busca do hábito da prece em si, muitas vezes a gente consegue realmente se desviar daquele sentimento, sair daquela esfera densa. Né? Nem sempre é fácil aquela coisa, a expectativa é a realidade. Mas, exemplo é o que não falta, disso a gente não pode reclamar. A gente olha em volta e vê pessoas, muitas vezes, e muitos de nós aqui, entre nossos irmãos da casa, sente isso, mas também muitos de nós têm uma dificuldade maior em conseguir. Cada um no seu ritmo, cada um no seu passo. Mas existem sim pessoas que alcançam uma maturidade. Eu não gosto muito de falar nível, parece uma coisa que é melhor ou que é pior. É uma questão de maturidade, né? E alguns de nós têm essa maturidade já exercida, porque isso vai se exercendo, né? Tem aquela facilidade, sabe? Tem um pensamento bom, muda a intenção, faz uma prece mesmo. Às vezes, o respirar 10 vezes é a prece, porque você está fazendo a intenção de pedir ajuda, de mudar a sensação. Acontece muitas vezes de a gente estar numa cena de um acidente, uma cena de uma briga, uma situação muito tensa, e você perceber que tem pessoas que elas já estão em oração. Elas estão ali já emanando. Se parar para observar, toda cena, ou então você está num local onde há um sofrimento, no hospital, penitenciárias, lugares mais, até repartições públicas muito grandes, com muitas pessoas, ou seja, muitas misturas de sentimento, ali tem muita coisa envolvida, ou espaços de poder, mas sempre vai ter aquela pessoa que vai, de alguma forma, sabe, vai transcender, e você percebe que ela está harmonizando através de prece. Então, o poder da prece é muito grande. E também a facilidade com que a gente pode, muitas vezes, se desligar desse hábito é muito grande. Porque a prece exige alguma concentração, no mínimo alguma concentração. E a gente está o tempo inteiro ligado em tudo. A gente é estimulado o tempo inteiro a estar ligado em tudo. É o celular, é a televisão, a gente falando, é o telefone. É mais fácil das pessoas de mais idade, porque elas já não estão tão eufóricas nessa busca, nessa euforia da vida de todos os dias, né? Já está mais assim mais sossegada, como se dizer, né? Não está tão assim eufórica nesse nevoeiro que existe por aí, né? De negatividade, de escuridão. Então, a gente está mais concentrada na vida realmente com Deus e querendo ajudar as pessoas, não é? Isso ajuda a gente a ligar mais, eu acho. Eu me sinto melhor agora, na minha idade agora, com mais condição desse intercâmbio espiritual do que quando eu era mais nova. A maturidade, a primeira inteligência das pessoas, a maturidade,
E a maturidade também é acoplada à inteligência, porque também tem muita gente que... Eu vi um meme esses dias na internet que eu ri muito, e tinha, assim, um senhor sentado, ele com a mão assim, aí em cima tinha, assim, como se fosse a mãe dele dizendo para ele, quando você for mais velho, você vai entender. Aí embaixo ele dizendo, eu já estou velho, não estou entendendo nada. E também acontece, porque a sabedoria, ela... Porque é também um esforço. Tem, claro, né? A vida vai ensinando, mas assim, para Ensina muito, tudo ensina. E tem, obviamente, muita gente, né? Nesse ponto é importante ser otimista, porque isso acontece, que é maturidade mesmo, da vivência dessa encarnação, ou seja, o que a gente vai chamando de envelhecimento, traz o presente, de ter um olhar mais contemplativo para a vida, para outras pessoas, nem assim, sabe? Né? Alguns espíritos são mais duros mesmo, nós somos mais duros. E em muitos aspectos também, mesmo com a evolução da maturidade, em muitos aspectos, muitos de nós também temos aspectos mais duros, que a gente tem mais dificuldade de dissolver, de dar o braço a torcer, de se abrir para novas posturas. Mas é claro que é importante. E, obviamente, o poder da prece, né, ele vai crescendo, porque a gente vai vivendo e vai vendo as coisas. Algumas coisas que eu achava muito importantes para mim lá atrás, hoje já não são mais. Outras ganharam importância. A gente vai verdade. relativizando a Os importância. valores, né, vai modificando os valores. Né, de determinadas posturas. Agora, exige também que a gente queira. Né? Exige o esforço individual de cada um para fazer a sua reforma íntima. Né? No capítulo de hoje, no item de hoje, somente, nós temos aqui a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, assim, em termos gerais, né, se tem muito essa discussão de que se valeria ou se vale a pena a gente elevar o pensamento e pedir pelos espíritos desencarnados. Né? Nós, da doutrina espírita, sabemos que essa é uma necessidade muito essencial, que ela é extremamente salutar para os nossos irmãos e irmãs desencarnados. E as preces pelos mortos têm que seguir as mesmas premissas de toda e qualquer prece. Tem que ser feita com o coração. É importante estar buscando, pelo menos, o perdão, de preferência, ter conquistado o perdão. Né? Quanto a mais íntima, mais sua, for, menos espetaculosa, digamos assim, melhor. É algo muito íntimo, pode ser coletivo, mas é até bom. Tendo intensidade, é muito bom. Mas que não seja um espetáculo para mostrar que, olha como eu estou rezando, como eu estou... vejam como eu estou me ajoelhando para falar com Deus, sabe? Aquela coisa que não é para uma coisa genuína, é algo para se mostrar. Então, a prece pelos mortos, ela pede as mesmas premissas de toda e qualquer prece. E nós, da doutrina espírita, sabemos da importância da prece, principalmente para os espíritos sofredores. De alguma forma, todos nós, como somos seres imperfeitos, quando desencarnados, vamos ter algum grau de sofrimento, né? Como consequência das nossas ações, como necessidade de aprendizado, né? Não como castigo. O nosso sofrimento, muitas vezes, eles vêm como forma de aprendizado e vem também como consequência das nossas próprias atitudes, tanto nessa jornada dessa encarnação, quanto de encarnações anteriores. Então, a gente vai fazer a leitura aqui. Eu gostaria que alguém se voluntariasse para ler. Tem alguém que gostaria? O item 18? A gente lê o item e a gente faz uns comentários. Quem gostaria de ler? As palavras que Jesus deixou. Bem. Tá. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores pedem preces, pois elas lhes são proveitosas. Quando percebem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Além disso, a prece tem sobre eles uma ação direta, reanima-lhes a coragem,
estimula neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação dos erros que cometeram e pode ajudar a desviar o pensamento do mal. É tanta energia, paz e harmonia. Faltou um pedacinho, né? É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. E aí ele coloca aqui também, aqui é o céu e o inferno, segunda parte, né? Que tem alguns exemplos. Né? Então, nós sabemos disso, né? Que o poder da prece é capaz de chegar aos nossos irmãos que sofrem no mundo errático e os inspirá-los a mudanças. E vale também para todos nós, né? Quando a gente está perdido, quando a gente está agindo de forma que está errada em termos no que diz sentido de uma elevação, do compromisso, do amadurecimento espiritual, de uma busca mais profunda por ser menos egoísta, de uma busca mais profunda pelo orgulho. Então, as preces daqueles que nos amam também nos ajudam. E para os espíritos que estão no mundo errático, que estão desencarnados, mormente, eles percebem com muito mais intensidade. E isso alivia o sofrimento e inspira a busca de mudança de postura, de mudança de pensamento. Obviamente, como consequência dessa mudança de postura, vai haver uma diminuição até a eliminação do sofrimento. Se não há mais causa para aquele sofrimento, obviamente, as consequências tendem a desaparecer, porque elas são o passo seguinte, elas nascem das causas. Se tem sofrimento, tem alguma fonte de causa. Hoje eu li uma frase muito interessante, que é do Carl Jung, né, que é um dos cânones da psicanálise, e ele coloca assim: onde há medo, aí está o seu desafio. Ou seja, muitas coisas, muitos problemas, muitos sofrimentos nascem do medo, outros essencialmente vão nascer do orgulho, do egoísmo, né? Então, mas para você chegar na fonte, para ter serenidade, para observar onde que você precisa mudar, onde que você precisa evoluir, quais são os erros que precisam ser corrigidos, a prece ajuda, porque o estado mental em que a gente se encontra é que vai nos dar a tranquilidade para tentar buscar. E para os espíritos desencarnados, o poder da prece é crucial para isso. E não são poucos os momentos em que as obras básicas da doutrina espírita nos colocam isso. E aqui, uma vez. Eu vou ler esse nome. Oi, pode falar. Sim, então, sim, aí, quando a gente diz assim, né, a questão do sofrimento e o quanto que a prece nos ajuda a passar por tudo isso, né? É o instrumento que a gente tem para conseguir atravessar as nossas provas e expiações, porque o sofrer, a forma como cada um é de cada um, né? Vai decidir se vai sofrer ou não, né? E eu tive 2 exemplos essa semana. Uma é uma senhora que ela anda apoiada numa moleta, pegando reciclagem e tal, e ela sempre vai no Vicente almoçar aos domingos. E ela só vive rindo. E ela só transmite mensagens boas para a gente. Em momento nenhum você vê sofrimento naquela pessoa, né? E a outra é uma colega de trabalho do CAF que está passando por um problema muito difícil, de um câncer do marido, e ontem a forma como ela conversou comigo no telefone, e como eles estão passando por isso, não é que não exista dor, né? E eu acabei de passar por uma mesma situação na minha família, com a perda da minha prima, e o câncer é igualzinho, e eu vi a forma como as 2 famílias passam pelo mesmo problema, né? Então, uma que faz, e que na prece, né, ela falou muito da prece ontem, né? Quanto que isso ajuda, fortalece você passar por isso, né? Nos traz, assim, porque são muitos processos, né, acontecendo quando a gente está em prece. A gente está falando com a gente mesmo, a gente está realmente emanando, desejando algo de bom, né? E a prece também nos coloca diante até dos nossos próprios questionamentos, porque assim, fazer prece por alguém que você
está decepcionado, por alguém que te provocou raiva, por alguém que é um exercício muito grande de tentar buscar em si um amadurecimento, apesar do constrangimento que tenha sido causado, apesar da, né, você pode até, eu vi uma vez uma cena muito interessante assim de um seriado, e tem uma rainha e o tio dela tentou dar um golpe descobriu-se posteriormente que ele tentou dar um golpe de estado, derrubar o pai dela para reaver o trono. E aí ela se encontra com um empregador muito proeminente na época, acho que na época da década de 70, e daí ela pergunta sobre... Ela não consegue perdoar, ela não consegue perdoar, porque ela acreditou nele até um certo momento, até que o serviço de inteligência mostrou para ela qual era o caráter do tio dela, e ele disse para ela, olha, você pode até não ter perdoado, mas continue orando por ele, que uma hora você vai conseguir perdoar. Então, é claro que quando você está com o coração que você conseguiu perdoar, aquilo é mais fluido, mas também é um instrumento que pode te levar a entender quais são os caminhos que você vai ter para perdoar aquela pessoa e que tipo de postura você vai ter dali em diante, né? Porque perdoar não é virar freguês de uma mesma situação. Você vai ter que encontrar uma outra forma de lidar com aquilo sem que provoque a mesma dor, mas, ao mesmo tempo, realmente abrindo mão de qualquer forma de sentimento ruim em relação àquela pessoa e passar adiante. E a prece, ela acaba sendo muito poderosa. E aí é uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta, porque a gente pode se perder muito fácil da prece, do instrumento da prece. Por mil motivos, mas a gente pode se perder muito fácil do instrumento da prece, que é um instrumento extremamente poderoso. A gente está com a faca e o queijo na mão. E agora vai do desejo de cada um, da vontade de cada um de querer usar esse instrumento. Eu acho muito admirável quando eu comecei a perceber determinadas coisas, como determinadas pessoas elas entram em prece em determinadas situações, que aquilo me chocou positivamente, digamos assim. Me deu uma outra dimensão, até do que é mais esperança, sabe? Assim, de olhar e falar, olha, a gente tem muita gente que protege a gente nem sabe. Entendeu? E isso é muito, graças a Deus, isso é muito mais comum até do que eu imaginava. Bem mais comum até do que eu imaginava. Hoje em dia, a gente vê muitos estudos na área médica já ligando, né, a fé e a prece com a recuperação dos pacientes, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem o mesmo tipo de câncer, no mesmo estágio, mas são crenças, né? Um tem a crença, tem a fé, tem a prece, né, a seu favor, e o outro não. E a evolução é melhor desse que tem a fé, que faz a prece, que exercita, né? A fé através da prece e consegue se recuperar. E às vezes até aquele tipo de câncer que até o médico já falou que não tem mais, né? Cura, não tem mais, está fazendo tratamento paliativo só para a qualidade de vida do paciente. Então, hoje já tem estudos comprovando, né? A ciência já está reconhecendo isso. E isso é muito interessante, assim, porque no livro de Gênesis tem uma explicação muito forte, assim, muito clara dos mecanismos, né, que são desenvolvidos, que são colocados em ação para se ter esse resultado. Ter a ciência aí como aliada, provando, é maravilhoso. E tem também no livro de Gênesis, a doutrina espírita nos coloca isso de forma bastante veemente. Então, assim, é algo que, para a gente ter realmente, né, sempre muita atenção. Eu vou ler o item 19 aqui, aí depois eu vou pedir se alguém puder ler o 20. Item 19. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. E num e no outro caso, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para dispor termo. Perguntamos se, nessa hipótese, é lógico, caridoso e cristão rejeitar a prece pelos condenados.
Essas preces, por impotentes que sejam para os livrar, não são para eles um sinal de piedade que pode dulcificar seu sofrimento? Sobre a terra, quando um homem é condenado perpetuamente, no caso mesmo de que ele não tenha nenhuma esperança de obter a graça, é proibido a uma pessoa caridosa ir sustentar suas correntes para lhe aliviar o peso? Quando alguém está atacado de um mal incurável porque não oferece nenhuma esperança de cura, é preciso abandoná-lo sem nenhum alívio? Imaginai que, entre os condenados, pode-se encontrar uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe, um filho, e porque, segundo vós, não poderá esperar sua graça. Recusaria-lhes um copo de água para estancar-lhes a sede? Um bálsamo para secar-lhes as feridas? Não farias por ele o que farias por um prisioneiro? Não lhe darias um testemunho de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus que coloca em primeiro lugar, entre os deveres, o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure da assistência moral daqueles que nos querem bem. Então, é bem nesse sentido. Assim, para nós espíritas, não há penas eternas, né? As penas, aliás, não há nem castigo, há consequência. E esse sofrimento, né, que é a consequência, ele se exaure quando se exaure a causa. O que quer dizer? O que é a gente, qual é a postura da gente diante da vida que está provocando esse sentimento? Ah, tá tudo na minha mão, assim eu vou lá e mudo? Não, tem coisas que estão ao nosso alcance mudar pelas nossas mãos. Tem outras com as quais a gente vai ter que trabalhar com postura para lidar com elas e não deixar que elas provoquem tanta dor. É um exercício. Agora, não faz sentido nenhum, né, como bem colocado aqui, uma pessoa está com uma doença incurável, então não vou ajudar a aliviar as dores dessa pessoa? Vai deixar continuar sofrendo? Se eu posso aliviar, se eu posso evitar que ela sufoque, se eu posso evitar que ela sinta dor, aí eu não vou aliviar porque a doença não tem cura, então deixa o sofrimento. Aí se alguém foi preso, tá aqui pior, prisão perpétua, aí não vai dar comida? Se tiver com uma dor de dente, vai deixar lá gritando de dor de dente? Não vai aliviar? Então, porque ainda que fosse, houvesse, para nós espíritas não há um lugar chamado céu, outro lugar chamado inferno. Céu é sempre com o espírito está em júbilo, e inferno é sempre com o espírito está em sofrimento. Mas ainda que houvesse, imaginemos que houvesse, se alguém querido, ou mesmo que você não conhece, sabendo do sofrimento, não vai emanar algum tipo de alívio para aquela pena, mesmo que seja eterna, para aliviar? Isso é contraditório com a moral cristã. Alguém quer fazer alguma colocação no item 19? Sim. Pode falar. Fala, Léo. Não, pode falar primeiro. Não, você chegou por último, fala primeiro. Olha só, boa noite. Então, sua fala agora me lembrou uma vez, né, uma situação que eu fui indagado, porque tinha alguém em sofrimento, né, na situação, e a pessoa falou assim comigo, mas se eu não ajudar não tem problema, porque é o karma dela sofrer, né, porque o Espiritismo diz isso. Aí eu virei e falei assim, se ela apareceu na sua frente, então é o seu karma ajudar. Ou seja, é sempre de encontro, né? O que precisa ser ajudado com aquele que necessita ajudar, né? Independente, né? Não está no nosso, como você colocou, não está no nosso mérito julgar, né? É o ajuda e passa. Independente, está sofrendo, está na sua frente, ajuda. Se está distante, ora. E ajuda também, né? A oração também é uma forma muito, talvez a mais eficaz de ajuda.
coisa mais poderosa, né? É a mais poderosa. De nos, como disse a Alessandra, de nos ajudar a navegar, né, pelo oceano dos problemas. Alessandra, você ia falar. Você ia falar. Não, essa questão da prece pelos mortos, né? Se a gente entende que quando o fato da gente desencarnar, a gente não vai ficar lá na erraticidade paradinho, né, sem fazer nada, ou seja, eu estou lá ainda, eu estou em evolução, né, estou aprendendo, estou trabalhando, né, mesmo aqueles que já saem da situação de sofrimento. Então, a gente entende que eles precisam de prece o tempo todo, né? Nas reuniões mesmo, mediúnicas, você vê isso, né? Apesar de eu não participar, mas já está estudando. A gente vê que os espíritos precisam das preces, então não seria caridoso, como você falou, não fazer as preces por esses espíritos, né? Como eu repeti, né? Porque está aqui no item 19. Quem gostaria de ler o 20? O Elton, só rapidinho aqui, nem diria essa prece que a gente fala assim, né? Principalmente a prece pelos mortos, né? Depois que a gente realmente entende, obviamente depois de vários, que a gente entende realmente esse poder da prece, elas são constantes nas nossas orações, né? Você pedir pelos mortos, você pedir por aquelas pessoas que partem, né? Vamos dizer assim, de forma trágica, né? Que ficam meio sem entender, elas fazem parte das nossas orações, né? É muito difícil a gente fazer a nossa prece sem lembrar de todas essas pessoas, não é? Elas fazem parte diariamente das nossas preces, né? Porque a gente já entende que isso tem um poder muito grande dessa prece. E dá né? força, né? Dá força vital, porque a gente, né, todos nós temos momentos que a gente está precisando de um sopro de vida, assim, que, sabe? Normalmente aquelas pessoas que passam por situações extremas, né? Ou seja, um desencarne violento, um desencarne, né, trágico, ou está doente e desencarnou e deixou muitas vezes filho pequeno, deixou um grande amor, deixou uma vida com pessoas que são muito importantes. Então, assim, é um sofrimento grande. E esse sofrimento é uma coisa que, assim, eu aprendi a fazer toda vez que alguém perde alguém assim, perto de mim que está sofrendo, eu sempre peço para a pessoa ter serenidade. Porque a gente não vai poder tirar o luto do coração de ninguém, é fácil. Isso é todo um processo. E o luto também é algo que ele é sentido de maneira muito subjetiva. Cada um vai experimentar o luto, porque é uma história única, numa mentalidade única, né? Todos nós temos uma configuração única, né? E quando a gente perde alguém que a gente ama muito, dá a sensação de se sentir órfão, assim, de se sentir muito triste, ela não vai embora no piscar de olho. Mas se a gente consegue encontrar um espaço de serenidade, mesmo no auge da coisa, ajuda. E a serenidade é muito necessária. Então, eu adquiri muito hábito deseja você serenidade. Se eu tiver que fazer uma prece para a pessoa, eu faço uma prece desejando serenidade e o irmão desencarnado, a irmã desencarnada, vá à luz, né? Que, na verdade, é a matéria-prima de todos nós, que é a luz. Porque é o que realmente vai ajudar e vai realmente ser a essência do reencontro com o reequilíbrio. Né? Às vezes, eu tenho dificuldade de ficar colocando em palavras. Então, para mim, isso sintetiza muito. Eu desejar serenidade para lidar com aquela situação, né? Para vivenciar aquele momento que todos nós vivenciamos ao longo da vida, uns mais, outros menos, mas é muito raro que a gente não vivencie a perda de alguém querido, sabe, de alguém que a gente ama. Né? Então, a serenidade ela é essencial. E através da prece, a gente consegue realmente se harmonizar. São muitos processos acontecendo ao mesmo tempo no exercício da prece. Muitos, muitos mesmo. Helder, a serenidade junto com a compreensão de que a gente está num mundo que não se finda, né, com a nossa passagem. Então, eu pelo menos sou profissional de saúde e acredito que muitas pessoas também na pandemia tiveram
que passava por muitas situações difíceis e que se não fosse essa compreensão de um novo mundo, né, de um mundo que não se finda com o desencarne, de repente a gente poderia estar desequilibrado hoje emocionalmente, né, e em busca de uma serenidade. Então, acho que a serenidade, junto com essa compreensão de que não se finda, né, a vida não termina com a nossa passagem, ela ajuda muito a gente a fazer uma prece para ajudar a todos envolvidos nessa questão da morte, nessa questão do sofrimento, de saudade, porque nem todo mundo consegue ainda compreender e ter um desapego, né, com aquele ente querido que está partindo. Então, quem está próximo, se puder, né, sempre está fazendo essa prece, elevando os pensamentos para ambas, né, tanto para quem fica quanto para quem vai. Eu acho que é a melhor ajuda que a gente pode ter, porque não existe palavra que vai tirar o luto da pessoa, o sofrimento e a saudade. Existe o tempo, né? Que é o único remédio que a gente tem. E a prece. Que remédio é o tempo, hein, gente? Olha, tem uma música em inglês que ela fala que diferença faz um dia? São só 24 horas, mas muda tudo, sabe? Você já sentiu aquela sensação muitas vezes que acontece muito na natureza, assim, o dia tá nublado, o céu tá cinza, aquela chuva, não sei o que, tudo. Aí, de repente, do nada, o céu limpa. Você fala, gente, é outro dia. Parece que é um outro dia dentro do mesmo dia. O tempo, ele tem essa capacidade, né, e aí é aquela coisa, quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai percebendo esse poder do tempo, né, como você falou, Luana, e da prece, né? A gente vai acordando para isso. Quem gostaria de ler o item 20? Bom semeador, teus caminhos. Nossa, não tem nenhuma vontade. Vou ler. É que eu não queria ler, não, que na sexta-feira eu fui ler, eu estava lendo rápido demais. E eu achando que eu estava devagarzinho. Aí a Cláudia falou assim, a Cláudia falou assim, Valéria, por favor, mais devagar. Eu estava lá. Tu estava. Eu creio que eu estava falando devagarzinho. Vamos ver lá. 20. Outros se baseiam em uma razão mais enganadora ainda. As leis divinas são imutáveis. Deus, dizem eles, não pode modificar suas decisões a pedido das criaturas, pois, nesse caso, nada seria estável no universo. Portanto, o homem não tem nada que pedir a Deus, cabendo-lhe somente submeter-se à sua vontade e adorá-lo. Existe nessa ideia um desconhecimento completo quanto à imutabilidade das leis divinas, principalmente no que diz respeito às penas eternas, pois a lei não trata, em momento algum, do estabelecimento de uma duração eterna e irreversível para as penas. Os espíritos superiores, aproveitando que o homem hoje está mais maduro, vêm nos revelar aquilo que, na fé, está de acordo ou não com os ensinamentos divinos. Vem revelar também que a duração das penas está ligada diretamente ao comportamento do espírito, cabendo a este aumentar ou diminuir o tempo de seu sofrimento. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não são levados em conta a favor do culpado nem seus remorsos, nem seu arrependimento. Para ele, todo desejo que tenha de melhorar-se será inútil. Está condenado a permanecer no mal para sempre. Se for condenado por um tempo determinado, a pena acabará quando o prazo tivesse cumprido. Mas quem poderá afirmar que ele mudou para melhor seus sentimentos? Quem poderá garantir que, exemplo de muitos condenados na Terra, ao sair da prisão, ele não continue tão mal quanto era antes? Para o caso daquele que se arrependeu e o prazo ainda não se cumpriu,
estaríamos mantendo no castigo um homem que retornou ao bem. Ao contrário, no caso do homem que continuou mal, se ele ganhasse a liberdade no tempo devido, estaríamos libertando um culpado que não se arrependeu. A lei de Deus é previdente e sábia, pois, sendo sempre justa e misericordiosa, não fixa para a pena nenhuma duração. Ela está resumida assim. Aí vai para 21, né? Que vai na. Eu vou continuar lendo a 21, já que ela é uma continuação, aí a gente faz as considerações depois da 21, tudo bem? Tudo. 21. O homem suporta sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal, e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua, de curta duração, se o arrependimento chega logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe envia a esperança. Mas o simples remorso do mal não basta, pois é preciso a reparação. Por isso o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. O homem é assim, constantemente o árbitro da sua própria sorte, podendo abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem da sua vontade de fazer o bem. Tal é a lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode assim sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. Frequentemente, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. E se, por nossas preces, nós lhes inspiramos essa vontade, se o sustentamos e encorajamos, se, por nossos conselhos, nós lhe damos as luzes que lhe faltam, ao invés de solicitar a Deus a derrogação da sua lei, tornamos-nos instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, na qual ele nos permite, assim, participar, dando nós mesmos uma prova de caridade. Né? Que ele nos orienta a ver o céu e o inferno, a primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Então, para nós aqui, fica bem trabalhada para nós aqui, né? Que a doutrina espírita nos esclarece sobre fazer prece para os nossos irmãos desencarnados. A importância que tem e como ela é realmente o nosso principal instrumento de caridade, porque fecha muito bem de caridade. Eu queria só chamar a atenção para a questão quando fala culpa. A gente culturalmente aprendeu a ter essa questão da culpa, no sentido de que a gente imputa a culpa a alguém, ou se tortura através da culpa. E aí a gente fica paralisado. Então, assim, a gente se sentir culpado, ou seja, quando tem aquela dor que vem quando a gente tem a consciência de um mal feito, de um erro, é importante porque é a identificação. Agora, a culpa, como nos é muito culturalmente colocado, que a gente fica pegado a ela, usa ela como um grilhão para ficar preso, ela dificulta até que a gente tenha um arrependimento. O que vai empurrar a gente para frente é o arrependimento. A culpa... sabe aquela coisa? A dor é importante porque ela vai dizer que tem alguma coisa errada no teu corpo. Mas tão logo você sinta a dor, é importante que você entenda quais são seus hábitos, o que aconteceu de errado, o que você comeu, o que aconteceu para ser a origem daquela dor. Ela não pode ser o seu canal de cura. Ela é um alerta, tem alguma coisa errada. Se eu não sentir dor, não tiver a dor, eu posso botar o braço em cima de um fogão, o braço derreter e eu nem ver. Eu preciso da dor para tirar o braço dali. Até aí, beleza. Então, assim, a concepção de culpa aqui, porque ficar dentro dessa concepção que muitas vezes nos é colocada, que a culpa é algo que a gente põe em alguém, ou se põe em si mesmo, e a gente vai amadurecer porque fica só se sentindo culpado, ela pode nos afastar do arrependimento, porque a gente fica paralisado. Na culpa, a gente fica paralisado.
E aí a busca do verdadeiro arrependimento, ela fica embotada, fica mais difícil, né? Como colocado aqui, os nossos sofrimentos, eles acabam sendo, a duração deles vai muito da nossa própria postura em relação às questões, nossas questões na vida. Na vida Quando você falou da questão da culpa, o Helder, da pessoa que usa a culpa e se apega à culpa, né? A gente tem que tomar muito cuidado em relação a... É óbvio, né? Como você disse, que a culpa, ela tem a sua validade, né? De você reconhecer aquela situação que a gente errou. Mas quando a gente se apega a ela, a gente passa a ter o sentimento de vítima, né? De vitimismo, e isso muitas das vezes paralisa e acomoda. E ninguém aqui nesse mundo é vítima. Estamos aqui, né, vivendo as consequências dos nossos atos. É verdade. Então, essa é a mensagem que todos nós demos a todos nós de hoje, né, dos itens de hoje. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Quero agradecer muito por ter compartilhado. Muito obrigado. Foi ótimo. Foi ótimo, Helder. Muito bom, como sempre. Agradecendo a todos, né? É muito bom estudar com vocês, estar com vocês. Tem até a musiquinha da Xuxa, mas juro que não vou cantar. Então, queridos, Alessandra, você quer fazer a prece final, minha querida? Ok. Tá, sim. Então, vamos elevar aí nossos pensamentos a Deus, agradecendo essa oportunidade na noite de hoje, de estudarmos um pouco mais sobre a prece, esse instrumento tão poderoso que nos fortalece todos os dias, ao amanhecer, ao nos deitarmos, sempre agradecendo a Deus por toda oportunidade que Ele nos dá de melhorarmos, de evoluirmos nessa encarnação. Então, pedimos permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje e agradecendo, Senhor, por mais essa oportunidade, lhe pedindo também que nos proteja todos que encontram-se em sofrimento, precisam tanto do seu amparo, do seu amor. Fortaleça todas as famílias que estão sofrendo com a partida dos seus entes, que eles possam sempre se fortalecer na sua fé e, através da prece, ficarem firmes nessa prova que estão passando. Obrigada, Senhor, por tudo que nos dá, muito mais que nós merecemos. E agradecemos também aos trabalhadores da nossa casa, do Divino Espírito Santo, encarnados e desencarnados, que também possamos permanecer unidos no estudo e no trabalho da nossa doutrina. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, queridos. Até quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigada, Helder. Obrigada, Obrigada a Helder. todo mundo. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite e boa semana para todos. Obrigada. Uma excelente semana. Até quarta-feira. Beijo. Se Deus quiser. Se vejo o céu cheio